Você já se perguntou se existe uma conexão profunda entre os antigos ensinamentos esotéricos e as palavras de Jesus? E se as verdades mais transformadoras do universo estivessem escondidas em plena vista nas parábolas e nos ensinamentos que você ouviu a vida toda? Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante que poucos têm coragem de explorar. Vamos desvendar como os 7 princípios herméticos, essas leis universais que governam toda a existência, estão perfeitamente alinhados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Esta não é apenas mais uma interpretação bíblica. É um convite para ver a mensagem de Jesus através de uma lente completamente nova, uma que revela camadas de sabedoria que podem transformar profundamente sua compreensão espiritual e sua conexão com o divino. Imagine 2 correntes de sabedoria, nascidas em épocas e lugares diferentes, fluindo através dos séculos como rios poderosos. De um lado, temos o Hermetismo, uma tradição mística baseada nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegistus, figura lendária considerada o guardião de conhecimentos sagrados do Antigo Egito. Do outro lado, temos os ensinamentos de Jesus de Nazaré, cujas palavras revolucionaram o mundo e continuam a inspirar bilhões de pessoas. À primeira vista, essas 2 tradições podem parecer distantes uma da outra. O Hermetismo, com suas raízes no Egito e na Grécia Antiga, e os ensinamentos de Jesus, nascidos no coração da Judéia. No entanto, quando olhamos além das diferenças superficiais, descobrimos uma harmonia surpreendente, uma ressonância que transcende o tempo e o espaço. Os 7 princípios herméticos não são apenas conceitos filosóficos abstratos. Eles são descrições de como o universo funciona em seu nível mais fundamental. São leis que governam tudo, desde o movimento das galáxias até os pensamentos que surgem em nossa mente. E quando examinamos atentamente as palavras e ações de Jesus, vemos que ele não apenas conhecia essas leis, mas as incorporava perfeitamente em seus ensinamentos. Esta convergência de sabedoria não é coincidência. Ela aponta para uma verdade universal que transcende religiões específicas e tradições culturais. Uma verdade que, uma vez compreendida, tem o poder de transformar completamente nossa percepção da realidade e nosso lugar nela. O primeiro princípio, mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esta é a essência do primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo. Ele nos ensina que, no nível mais fundamental, tudo o que existe é uma expressão da mente universal, uma consciência infinita da qual tudo emerge. Este princípio pode parecer abstrato à primeira vista, mas Jesus o expressou de maneira simples e profunda quando disse: "Como um homem pensa em seu coração, assim ele é." Provérbios 23, 7. Esta não é apenas uma observação casual sobre psicologia humana. É uma revelação sobre a natureza fundamental da realidade. Quando Jesus falava sobre a importância da fé, ele não estava apenas oferecendo um conselho espiritual. Ele estava revelando uma lei cósmica. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: "Move-te daqui para acolá", e ela se moverá. Mateus 17, 20. Este ensinamento não é uma metáfora poética. É uma descrição precisa de como nossa consciência interage com o tecido da realidade. Jesus compreendia que nossos pensamentos não são meras reações bioquímicas em nosso cérebro. Eles são forças criativas que moldam nossa experiência do mundo. Quando ele curava os doentes, não estava apenas realizando milagres sobrenaturais. Estava demonstrando o poder da mente alinhada com a consciência divina. Quando começamos a compreender este princípio, nossa vida espiritual se transforma. Não estamos mais implorando a um Deus distante por intervenção em nossas vidas. Estamos reconhecendo que somos expressões individualizadas da mente divina, com o poder de co-criar nossa realidade através de nossos pensamentos, crenças e intenções. Jesus não veio apenas para nos salvar de nossos pecados. Ele veio para nos despertar para nossa verdadeira natureza como seres mentais e espirituais, capazes de manifestar o reino dos céus
aqui e agora, através do poder de nossa consciência alinhada com o divino. O segundo princípio, correspondência. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Este é o princípio da correspondência, que nos revela a interconexão harmoniosa entre todos os planos da existência. O macrocosmo se reflete no microcosmo, e o que acontece no plano espiritual se manifesta no plano físico. Jesus expressou esta verdade de maneira cristalina quando ensinou seus discípulos a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Esta não é apenas uma súplica piedosa. É um reconhecimento profundo da correspondência entre os reinos celestial e terreno. Quando Jesus proclamou que o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17:21, ele estava revelando uma verdade hermética fundamental. O divino não está separado de nós, habitando em algum reino distante. Está presente dentro de cada um de nós, como uma semente sagrada esperando para florescer em nossa consciência. Esta correspondência entre o interno e o externo, entre o espiritual e o material, era central para o ministério de Jesus. Quando ele curava os enfermos, multiplicava os pães e peixes, ou acalmava a tempestade, não estava violando as leis da natureza. Estava demonstrando a correspondência perfeita entre o poder espiritual interior e sua manifestação no mundo físico. Observe como Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar antes de realizar grandes obras. Por que isso seria necessário se não houvesse uma correspondência entre seu estado interior e sua capacidade de manifestar mudanças no mundo exterior? Este princípio nos convida a reconhecer que nossa jornada espiritual não é uma fuga do mundo material, mas uma transformação que começa dentro e se irradia para fora. Quando purificamos nosso coração, nossas ações externas naturalmente se alinham com a vontade divina. Como Jesus ensinou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Em um mundo que constantemente nos puxa para fora, para buscar soluções e validação no exterior, o princípio da correspondência nos chama de volta para dentro, lembrando-nos que a transformação verdadeira sempre começa no coração. O terceiro princípio, vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este é o princípio da vibração, que nos revela que tudo no universo está em constante movimento vibratório. Do átomo mais minúsculo à maior galáxia, tudo vibra em diferentes frequências, criando a vasta diversidade da existência. Jesus, embora não tenha usado a linguagem moderna da física quântica, demonstrou um profundo entendimento deste princípio em seus ensinamentos e milagres. Quando ele acalmou a tempestade com as palavras paz, aquietai-vos, Marcos 4:39, não estava apenas comandando os elementos físicos, estava alterando o padrão vibratório caótico das águas e dos ventos, trazendo-os a um estado de harmonia. Os milagres de cura realizados por Jesus podem ser compreendidos através deste princípio. A doença, em sua essência, é um estado de desarmonia vibratória no corpo físico. Quando Jesus curava os enfermos, estava restaurando o padrão vibratório original pretendido pelo Criador. Não é por acaso que ele frequentemente dizia aos que foram curados: "A tua fé te salvou." Lucas 17:19. A fé eleva nossa vibração, permitindo que nos alinhemos com frequências mais elevadas de cura e harmonia. Um dos exemplos mais poderosos deste princípio em ação foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Estas palavras, carregadas com a mais alta vibração do amor divino, foram poderosas o suficiente para restaurar a vibração da vida em um corpo que havia cessado de vibrar no plano físico. Jesus também ensinou sobre a importância das palavras, que são literalmente vibrações sonoras carregadas de intenção. Pois pelo fruto da boca o homem será fartamente saciado. Provérbios 12:14. Ele sabia que nossas palavras não são apenas símbolos abstratos,
mas forças vibracionais que moldam nossa realidade. Este princípio tem implicações profundas para a nossa vida espiritual. Quando Jesus nos convida a amar a Deus e ao próximo, está nos chamando a elevar nossa vibração para entrar em ressonância com as frequências mais altas do amor divino. Quando nos pede para perdoar, está nos mostrando como liberar as vibrações densas do ressentimento que nos mantém presos em padrões de sofrimento. O quarto princípio: polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Os semelhantes e os antagônicos são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este é o princípio da polaridade, que nos revela a natureza dual da existência e a unidade subjacente dos opostos aparentes. Jesus expressou este princípio de maneira magistral em seus ensinamentos paradoxais. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16. Este não é apenas um ensinamento moral sobre humildade. É uma revelação sobre a natureza circular da realidade, onde os opostos estão conectados em um contínuo, não separados por um abismo. Quando Jesus ensinou amai os vossos inimigos, Mateus 5:44, estava nos convidando a transcender a polaridade aparente entre amigo e inimigo, reconhecendo a humanidade comum que compartilhamos. Ele sabia que o amor e o ódio não são forças separadas, mas diferentes gradações da mesma energia, e que podemos transformar uma na outra através da consciência elevada. Um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre a polaridade foi: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16:25. Este paradoxo revela que a vida e a morte não são opostos absolutos, mas partes de um ciclo contínuo de transformação. Ao morrer para o ego e para os apegos mundanos, encontramos a vida verdadeira e eterna. Jesus também demonstrou este princípio em sua própria vida. Ele era simultaneamente humano e divino, fraco e poderoso, servo e rei. Em vez de ver estas qualidades como contraditórias, ele as integrou perfeitamente, mostrando-nos o caminho para nossa própria integração. O princípio da polaridade nos liberta do pensamento dualista, que divide o mundo em categorias rígidas de certo e errado, bom e mal, luz e escuridão. Ele nos convida a ver além das aparências, a reconhecer a unidade subjacente em todas as coisas. Quando enfrentamos desafios em nossa vida, este princípio nos lembra que cada dificuldade contém em si a semente de uma bênção. Como Paulo, inspirado pelos ensinamentos de Jesus, escreveu: porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Nossa fraqueza aparente pode se tornar a porta para nossa maior força, se aprendermos a navegar conscientemente entre os polos. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde as pessoas se entrincheiram em posições extremas, o princípio da polaridade nos chama para o caminho do meio, para a sabedoria que reconhece a verdade parcial em perspectivas aparentemente opostas e busca a síntese harmoniosa dos contrários. O quinto princípio: ritmo. Tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do movimento à direita é a mesma que à esquerda. O ritmo compensa. Este é o princípio do ritmo, que nos revela os ciclos e padrões que governam toda a existência. Jesus, profundamente sintonizado com os ritmos da natureza e do espírito, incorporou este princípio em seus ensinamentos. Quando ele falou sobre as estações da vida, sobre semear e colher, sobre morrer e renascer, estava nos ajudando a compreender e harmonizar com os ritmos divinos que permeiam a criação. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Este versículo, embora do Antigo Testamento, reflete perfeitamente a compreensão que Jesus tinha sobre os ciclos da vida.
Ele sabia que cada experiência humana, alegria e tristeza, sucesso e fracasso, união e separação, faz parte de um ritmo maior ordenado pela sabedoria divina. Observe como Jesus respeitava os ritmos naturais em seu ministério. Ele alternava períodos de intensa atividade pública com momentos de recolhimento e oração. Sabia quando era tempo de falar e quando era tempo de silenciar, quando era tempo de agir e quando era tempo de esperar. Quando Jesus disse: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã", Salmo 35, estava reconhecendo o ritmo inevitável que move a vida da escuridão para a luz, do sofrimento para a redenção. Sua própria vida, morte e ressurreição são a expressão máxima deste princípio, o movimento rítmico da descida seguida pela ascensão. Este princípio tem implicações profundas para nossa jornada espiritual. Nos momentos de dificuldade, ele nos lembra que nenhuma condição é permanente, que após o inverno sempre vem a primavera. Nos momentos de grande alegria e sucesso, ele nos convida à humildade, sabendo que os ciclos continuarão a girar. Ao sintonizarmos com os ritmos naturais da vida, encontramos uma paz profunda que transcende as flutuações das circunstâncias externas. Aprendemos a confiar no tempo divino, sabendo que cada fase do ciclo tem seu propósito e sua beleza. O sexto princípio: causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este é o princípio de causa e efeito, que nos revela a ordem perfeita que governa todas as interações no universo. Jesus expressou este princípio de maneira clara e direta. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Este não é um ensinamento sobre punição divina, mas uma revelação sobre como o universo funciona, em seu nível mais fundamental. A parábola do semeador, Mateus 13, é uma bela ilustração deste princípio. Diferentes sementes, causas, produzem diferentes colheitas, efeitos, dependendo do solo em que caem. Jesus estava nos ensinando que nossas palavras, pensamentos e ações são sementes que, inevitavelmente, produzirão frutos correspondentes em nossa vida. Quando Jesus curava os enfermos, estava demonstrando sua compreensão das causas mais profundas da doença e sua capacidade de introduzir novas causas, fé, perdão, amor, que produziriam novos efeitos, cura, restauração, plenitude. Ele frequentemente dizia aos que foram curados: "Vai e não peques mais", João 8:11, reconhecendo a conexão entre comportamentos, causas e consequências físicas ou espirituais, efeitos. Este princípio nos liberta da mentalidade de vítima e nos empodera como co-criadores conscientes de nossa realidade. Jesus não queria que ficássemos presos em ciclos de sofrimento, mas que compreendêssemos as leis espirituais que governam a causa e o efeito, para que pudéssemos criar deliberadamente uma vida alinhada com o amor e a verdade divinos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Este ensinamento profundo nos mostra que, ao compreendermos as verdadeiras causas por trás de nossas experiências de vida, ganhamos o poder de transformá-las. Não estamos à mercê de forças aleatórias ou de um destino arbitrário, mas vivemos em um universo ordenado, onde cada efeito pode ser rastreado até sua causa. O sétimo princípio: gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este é o princípio do gênero, que nos revela a interação criativa entre energias complementares que permeia toda a existência. É importante compreender que este princípio transcende completamente as noções biológicas ou sociais de gênero. Ele se refere a polaridades energéticas fundamentais que existem em todos os níveis da criação: o princípio ativo, projetivo, masculino e o princípio receptivo, nutriz, feminino.
Jesus, em sua vida e ensinamentos, demonstrou um equilíbrio perfeito dessas energias complementares. Ele manifestou qualidades tradicionalmente associadas ao masculino: força, coragem, assertividade, como quando purificou o templo ou confrontou os fariseus. Mas também incorporou plenamente qualidades tradicionalmente associadas ao feminino: compaixão, nutrição, receptividade, como quando acolheu as crianças ou chorou pela morte de Lázaro. O relacionamento de Jesus com as mulheres de seu tempo foi revolucionário, refletindo sua compreensão profunda da igualdade espiritual dos princípios masculino e feminino. Em uma sociedade patriarcal, ele honrou mulheres como Maria Madalena, permitindo que elas se tornassem discípulas e testemunhas de sua ressurreição. Isso não foi apenas progressismo social, mas um reconhecimento da importância espiritual de equilibrar as energias masculinas e femininas no caminho para a plenitude. Quando Jesus ensinou sobre Deus como Pai, mas descreveu o Espírito Santo com qualidades nutrizes e consoladoras, frequentemente associadas ao feminino, estava nos ajudando a compreender a natureza completa do divino, que transcende e inclui ambos os princípios. A própria missão de Jesus na Terra pode ser vista como uma manifestação perfeita deste princípio. Ele veio como o princípio ativo, criativo, masculino, o Verbo feito carne, para fecundar a humanidade receptiva, feminina, com a semente da consciência divina. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Esta imagem evoca o processo criativo que resulta do encontro harmonioso entre o masculino e o feminino. Este princípio tem implicações profundas para a nossa jornada espiritual. Ele nos convida a reconhecer e integrar ambas as energias dentro de nós mesmos, independentemente de nosso gênero biológico. Precisamos da força, clareza e direcionamento do princípio masculino, assim como da receptividade, intuição e nutrição do princípio feminino, para nos tornarmos seres espirituais completos. Conclusão: a sabedoria unificada. Ao explorarmos estes 7 princípios herméticos através das lentes dos ensinamentos de Jesus, descobrimos uma harmonia profunda entre tradições aparentemente distintas. Esta convergência não é acidental, mas aponta para uma verdade universal que transcende rótulos, dogmas e divisões culturais. Jesus não veio para estabelecer apenas mais uma religião. Ele veio para revelar princípios eternos que nos conectam com nossa natureza divina e com o funcionamento do cosmos. Quando ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6, estava nos convidando a reconhecer estas leis universais operando através dele e disponíveis para todos nós. Os 7 princípios herméticos não contradizem os ensinamentos de Jesus. Eles os iluminam, revelando camadas mais profundas de significado que podem ter sido obscurecidas por séculos de interpretações literais e dogmáticas. Quando vemos Jesus como um mestre que compreendia e demonstrava perfeitamente estas leis cósmicas, sua vida e mensagem ganham uma dimensão ainda mais profunda e universal. Se este conteúdo ressoou com você, convido você a deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões. Como você vê estes princípios operando em sua própria vida? Que aspecto desta sabedoria antiga mais tocou seu coração? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais explorações profundas da sabedoria espiritual que transcende tradições e nos conecta com nossa verdadeira natureza divina. Ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem publicados. Até o próximo encontro. Que a luz da sabedoria divina ilumine seu caminho